Porque se você olhar para as coisas como elas são, isso vai gerar uma ação, vai ter que gerar mudança. Então, o que nos segura é isso. Então, o limitador emocional é: o que eu vou fazer com isso? Medo do desconforto, medo das perdas, medo das opções que você vai ter que fazer escolhas. É a caverna de Platão. É a caverna de O Platão. que eu vou encontrar lá? Será que é bom? Será que não é? Eu tô muito mais acostumado com as sombras projetadas do que o que a luz pode me trazer. Eu fiquei assustada. Isso não me abalou, porque eu lembrei do meu pai. Fique surda, não esquente com isso. Mas eu fiquei assustada com a capacidade do ser humano. Aí aquilo gerou um incômodo em mim. Possivelmente o meu casamento não tá muito legal. Aí de duas, ou eu vou ter que olhar pro meu casamento e pensar: cara, por que me incomoda tanto esse... De olhar pra isso e falar assim: meu relacionamento não tá bom. Estou gordo. Preciso fazer isso. Qual que é o limitador? Quando a gente olha pro ser humano e ele fica vivendo aquele ciclo ali, ó, que ele não consegue, em hipótese alguma, enfrentar a verdade. O que nos segura de enfrentar a verdade é exatamente o desconforto dela. Porque se você olhar para as coisas como elas são, isso vai gerar uma ação, vai ter que gerar mudança. Então, o que nos segura é isso. Então, o limitador emocional é: o que eu vou fazer com isso? Às vezes as pessoas me perguntam assim: Andréia, o sucesso, empreender tem um preço? Claro que tem um preço. E ele não é barato, ele é alto. Então, eu vou te contar o preço. Você vai perder muita gente na sua vida, você vai perder a sua individualidade. Hoje, nós temos uma visualização de 30 milhões dia. Você entenda que eu não tenho vida individual mais. Eu não saio para almoçar, eu saio para tirar foto. Outro dia, minha filha, no Dia das Mães, me deu um presente, uma massagem. Eu e ela íamos passar o dia na massagem. Tô lá tirando a roupa para fazer massagem. A massagista olhou para mim e fez assim: sou sua fã. Pensei: gente, como é que eu vou relaxar? Como que eu vou ficar pelada com essa mulher me massageando, sendo que ela é minha fã e pedindo foto o tempo todo? Então, há um preço. Eu vou te contar o preço, eu vou te dar a verdade. Você quer enfrentar isso? Muita gente não cresce por medo do sucesso. Então, seria medo? A gente poderia traduzir isso como medo? Isso é um medo? É o freio? Medo do desconforto, medo das perdas, medo das opções que você vai ter que fazer escolhas. Para pensar. Eu gosto sempre, é a minha vida prática mesmo, talvez seja isso que ajuda as pessoas. Para pensar. Você já pensou que eu não posso ir numa praia? Todo mundo vai te reconhecer. Eu não posso ficar bêbada, mas eu não posso brigar com meu marido. Não dá pra ter uma discussão em Inclusive no público. escritório do Joel, estávamos entrando, meu marido pegou o cartão errado para passar naquele trem lá que Na entra. Catraca. Aí eu falei assim: não, meu bem, mas você não presta atenção nas coisas, nós já estamos atrasados. A moça atrás de mim bateu nas minhas costas e falou: não briga com ele não, eu gosto tanto de você, eu acompanho seus podcasts, você não é assim. Salvo, hein, Jorge? Salvo. Esse é o preço. Então, assim, se você tem medo, e aí esse medo é muitas vezes inconsciente. Tem gente que não quer crescer por medo inconsciente do que o crescimento vai te trazer. Porque vai. É a caverna de Platão. É a caverna de Platão. O que eu vou encontrar lá? Será que é bom? Será que não é? Eu estou muito mais acostumado com as sombras projetadas do que o que a luz pode me trazer. Então eu fico viciada aqui nas sombras projetadas. Mas isso não necessariamente é uma zona de conforto, né? Porque às vezes tá doendo, né? Mas até a dor é uma zona de conforto. A dor é uma zona de conforto? Você se acostuma. Aquela história da pedra no sapato. Você vai dando um jeitinho, daqui a pouco você já acostumou com o lugarzinho da pedra. Você já sabe até como pisar para a pedra não machucar. É igual o carro velho, já viu que ele tem manha? Jeito, né? Manha para abrir, manha para ligar. Até a dor, você dá um jeitinho nela. A vida, ela deveria se chamar adaptação. A gente se adapta a absolutamente tudo, inclusive a condições insólitas. Tem gente que se acostuma, tem mulheres que se acostumam com relacionamentos abusivos, tem gente que se acostuma em apanhar, tem gente que se acostuma com um patrão ruim, tem gente que se acostuma a ganhar pouco. A gente se acostuma com absolutamente tudo, e isso é um perigo. Por isso a filosofia, minha graduação em filosofia, é a arte do espanto. Filosofia é o espantar-se, é o não acostumar-se, é o contrário do acostumar-se. Acostumar-se e adaptar-se é um perigo, porque a gente se acostuma até com as coisas ruins.
E a gente vê tantas pessoas passando por isso e às vezes você quer ajudar a pessoa, mas parece que nem ela consegue enxergar uma saída. Por exemplo, violência doméstica. Converso com muitas mulheres passando por isso e às vezes você pergunta: "E conhece alguém? Não tem um familiar? Não tem isso, não tem aquilo". Você faz 30 perguntas e todas apresentam um beco sem saída. Relacionado a não sair dessa Não situação. consigo sair, não tenho dinheiro, não conheço ninguém, não tenho familiar, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho. Aí você fica se perguntando: será que não tem saída ou ela não quer? Mas você tá vendo o quanto é perigoso se acostumar? Porque o Perigosíssimo. sair, eu tenho um marido que me espanca ou sei lá. Sair eu vou ter que arrumar um emprego, eu vou ter que passar algum tempo ó a lagosta, um tempo sem proteção, até que se forme um novo exoesqueleto, mas há um preço a se pagar para sair de um relacionamento. Uma vez eu atendi uma senhora muito engraçada, uns 3 meses, ou seja, 3 meses, 4 sessões, nós estamos falando de 12 sessões. Só falando mal do marido, falando mal do marido, falando mal do marido, 12 sessões. Quase não deixava eu falar. Na 12ª sessão, eu falei: olha, muito bem, eu preciso fazer algumas intervenções. Hoje eu preciso que a senhora deixe eu fazer algumas intervenções. Tudo bem, doutora, pode falar. Falei: olha, tem 12 sessões que a senhora me trouxe esse ponto. Eu acho que a relação da senhora, basicamente, o que a senhora me diz? É uma relação satisfatória? Não, não é uma relação satisfatória. Falei: então, qual é o próximo passo? A senhora pensa em separação? Não, separação não. Falei: como não? Ela falou: não, eu tenho quem me atenta, mas eu tenho quem me esquenta. Eu não vou sair disso não, eu vou ficar por aqui. Como é que resolve isso? Como é que você, que passou 12 sessões escutando isso, o que essa pessoa está buscando? Na verdade, Marcelo, toda dor, a gente só permanece em um lugar enquanto tem ganho. Senão a gente já tinha ido embora. Tem um A gente benefício. A gente tem que parar de ter dó das pessoas. Não tenha dó. Ela tá tendo ganho nessa situação. Por pior que te pareça. Parece ruim para você, mas para ela tem ganhos. Nós temos um mecanismo que ele é biológico. Quando não há nenhum ganho, a gente vai embora. O nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa alma, ele nos expulsa para fora daquele lugar. Isso é biológico. Biológico, ou ciência da vida. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa psique, eles concorrem para a vida, eles não concorrem para a morte. A gente luta para viver o tempo todo. Tanto se você for pular da pedra da gávea, a hora que você vai pular, suas pernas travam. Você só pula porque o instrutor te joga. Porque o seu corpo entende que se você pular dali, você vai morrer, você vai cair no abismo. Então ele trava. Nós temos uma trava de segurança. Quando o ambiente é muito insólito e não há nenhum ganho, a gente sai. Se alguém permanece, tem um ganho. A psicanálise vai falar em ganho secundário. Então, essa foi uma das lições que eu aprendi. A gente fica querendo salvar as pessoas. Muito cuidado. Se alguém permanece em alguma situação, ele tem um ganho secundário. A não ser que seja uma prisão, a pessoa foi sequestrada, aí é outra história. Ou que ela seja uma criança, ou que ela seja um idoso, que não tem condição de sair dessa condição. Mas, no mais, não precisa ter dó de ninguém, não, que cada um está no estado que consegue ficar. Isso é interessante porque de fora parece que uma pessoa assim tá sofrendo. Porque imagina 12 sessões só reclamando, deve ter muita coisa ruim. Minha mãe ficou 40 anos casada com meu pai. Meu pai teve bilhões de amantes. Acho que o tanto que ele deu conta. Tanto que ele deu conta. Meu pai era um excelente pai, mas um péssimo marido. Ela falava para ele todo dia: o dia que a minha última filha casar, eu me separo de você. Eu não vou criar 5 filhas mulheres sem um chapéu na porta. Vai ser muito difícil. Olha a sabedoria dela. Ela pensava: 5 mulheres sem um pai aqui dentro, isso aqui vai dar problema. Ela falava para ele: quem aguenta um casamento 40 anos? Tinha ganho. Qual que era o ganho? Eu preciso de uma figura masculina dentro dessa casa. Ela falava: o dia que a última casou, eu separo de você. Eu casei, fui a última. Passou 3 meses, ela separou dele. Ela cumpriu. Opa! 40 anos depois. Ela ficou durante 40 anos enquanto tinha ganho secundário. Quando cessou o ganho, ela foi embora. Será que faltava força para ir embora? Não faltava. Mas tinha uma razão para permanecer. Ninguém permanece se não houver uma razão. Isso é muito disruptivo e dolorido, inclusive, para alguns que vão nos ouvir. Mas isso é uma verdade. Você só está ficando porque você está tendo ganho. Você precisa se perguntar qual o ganho e saber se você quer ficar nisso. Se o ganho vale. No caso da minha mãe, valia.
Ela não queria que as filhas tivessem situações, enfim, ela entendeu o que valia pagar aquele preço. A pergunta é: o ganho que você está tendo vale? Se valer, É a balança que você está falando. ué. É igual trabalho. Trabalho é tempo de vida. Outro dia alguém falou para mim: eu ponho 80 milhões na sua conta em um ano, quer? Falei: não, quero. Primeiro que eu não tenho tempo de vida para gastar isso tudo. O que eu vou fazer com 80 milhões? Não tem nem vida para gastar isso tudo. Segundo, isso vai me custar tempo de vida. Tempo de vida é caro. Tempo de ficar na minha casa, de tomar banho, de aproveitar, de rir com os meus filhos, de tomar um vinho, de passear. Isso é caro. Pesa e vê se a troca compensa. Ah, compensa tantos milhões para não ficar na minha casa, arrumar mais serviço para mim? Não, não compensa. Então, não quero. Essa balança, ela precisa ser pesada o tempo todo. Ah, eu fico num relacionamento tóxico. Por qual razão? Pesa. Vê qual é o ganho. Primeiro se pergunte qual é o ganho. Depois pergunte, esse ganho vale a pena? Se valer a pena. O Brasil é conhecido mundialmente pelo futebol. Nossos jogadores, boa parte deles, vieram de uma vida muito simples, muito pobre. Boa parte deles que ganham dinheiro e ganham fama, voltam para um lugar sem dinheiro porque abusam do dinheiro e abusam da fama. Sente que está preso nos mesmos hábitos, a procrastinação, a falta de foco e os pensamentos negativos estão roubando seu potencial todos os dias. Foi por isso que eu criei o Método Mente Inabalável, um guia prático com exercícios, estratégias e um desafio de 21 dias para ajudar você a desenvolver disciplina, fortalecer sua mente e retomar o controle da sua vida. O link para conhecer o Método Mente Inabalável está na descrição deste vídeo. Você teve uma quantidade de exposição brutal. E você teve acesso a dinheiro, porque a internet, nesse tamanho que você tá, 250 milhões de visualizações por mês, né? Você mencionou? 320. 320 milhões de visualizações por mês. Isso é uma loucura, isso não tem como não dar acesso a muito dinheiro. Então você teve acesso ao que boa parte dos seres humanos buscam. Dinheiro e fama. Como é que você não se emocionou? Emocionar de me perder? Primeiro que Deus permitiu que isso chegasse uma hora boa, né? 50 anos já é uma hora boa. Você já tá maduro, assim, tudo que você tinha para viver, assim, grandes coisas você já aprendeu. Então eu acho difícil, não é difícil, mas assim, eu acho mais complexo nessa idade você se perder. Depois que você precisa ter as coisas muito claras na sua cabeça, o que é sucesso e o que é fama. Sucesso eu já tinha, eu não tinha era fama. Eu tinha um casamento que já era maravilhoso, eu tenho filhos que eu amo, que são o orgulho da minha vida. Eu já tinha uma profissão que transformava vidas, só que em menor número. Eu salvava gente de suicídio, eu salvava casamentos. Então eu já fazia muito sucesso. Eu amo os meus irmãos, eu amo ir para casa da minha mãe. Sucesso eu já tinha. Isso precisa ficar bem claro para as pessoas. Eu não alcancei o sucesso. Ser bem-sucedido é a sua esposa falar bem de você. Isso é sucesso. É você ter seu dinheiro e gastar ele, poder passear, comprar um negócio massa para você. Isso é sucesso. Fama é exposição. Então eu já tinha sucesso. A fama e a exposição, ela dificilmente me perderia, assim, faria eu me perder. Porque eu vou te ser sincera, a exposição ela tem tantos ônus quanto bônus. Talvez até mais ônus do que bônus. A exposição ela te traz uma responsabilidade gigantesca. Então, assim, você é observado o tempo todo, você é vigiado o tempo todo, as suas ações são medidas o tempo todo. Então, se você é um personagem, você adoece. O que eu dei muita sorte, entre aspas, é que eu não sou um personagem. Quando sair ali na porta, eu sou a mesma pessoa. E se você me encontrar assistindo o Jogo do Brasil sábado num boteco, você vai encontrar a mesma pessoa. Então isso não é pesado. A minha vida é uma extensão do meu trabalho. Então por isso que esse negócio correu muito liso. Então eu acho que eu não me perdi por essas questões assim. Dinheiro é maravilhoso, porque dinheiro é poder. Em que sentido? O dinheiro te dá a opção de você escolher o médico, escolher a comida, escolher a roupa, escolher a viagem, escolher onde seus filhos vão estudar. Dinheiro é poder. Mas dinheiro não tem a ver com sucesso. Ser bem-sucedido é isso que eu te disse. É você conseguir se posicionar na vida e ser feliz com isso tudo. Se o dinheiro
traz para você questões ruins, isso não é bom, muito pelo contrário. Então, assim, o exemplo que você deu aí dos jogadores e das pessoas que se perdem por causa do dinheiro. O dinheiro, ele é uma grande lupa. Se você é bom, você fica melhor ainda. Se você não presta, você fica pior ainda. Então, o dinheiro, ele traz essa perspectiva para a vida da gente. Ou você melhora muito, ele te promove as pessoas que estão ao seu redor, ou ele faz com que você se perca. Quando eu não tinha, eu pedia muito a Deus. Eu falava assim, Deus, aposta em mim. Falava mesmo. Falava, eu vou provar pro Senhor que se eu ganhar dinheiro, eu vou ser uma pessoa boa e eu vou ajudar muita gente com isso. E graças a Deus é isso que eu tenho feito, assim. Eu não tenho dificuldade em promover as pessoas, eu não tenho dificuldade em abençoar as pessoas. Eu quero que quem trabalhe comigo ganhe bem, seja bem sucedido. Então, se você ancorar a sua vida em valores, você não se perde. O dinheiro, eu falo assim, que tem o mito de Midas, né? Midas, tudo que ele tocava virava ouro. Nossa, que maravilhoso, né? Tudo que você toca vira ouro, maravilhoso. Mas pode ser uma maldição. Ele já não podia tocar a esposa dele, ele já não podia fazer carinho nos filhos dele. O sucesso, o dinheiro e a fama é a história de Midas. Ou pode ser uma bênção, ou pode ser uma prisão. Ou pode ser uma desgraça. Ou isso aqui ia ser para mim maravilhoso, ou ia ser a minha perdição. Ia ser a minha desgraça. Então eu fiz questão de que se mantivesse sendo a parte boa da minha vida. Que as pessoas possam se alimentar desse sucesso de forma favorável, não de forma ruim. Todo o conteúdo que eu vejo seu é engrandecedor. Vejo você estimulando as pessoas, contando a sua história de vida, de superação. Mas você ficou muito grande. E outro dia eu fiquei chocado com a quantidade de hate quando você falou que tinha emagrecido. Como é que isso chega pra você? Primeiro eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tive hate. O povo gosta pra caramba de mim. Gosta muito. Eu sempre recebo muitos comentários bons. Eu fiquei assustada. Isso não me abalou, porque eu lembrei do meu pai. Fique surda, não esquente com isso. Mas eu fiquei assustada com a capacidade do ser humano. Eu fiz algumas reflexões acerca disso. Primeiro delas, obesidade é a única doença em que você se sente culpado, taxado e mal falado por tratar. Como que alguém pode ser mal falado por emagrecer, sendo que obesidade é uma doença? É a primeira vez que eu ouço isso. Ninguém xinga um diabético porque ele se trata, nem um hipertenso, nem alguém que tem câncer, mas o obeso, ele emagrece e ele é mal falado por isso. Segundo, as pessoas falavam, a canetinha, a canetinha. Independente se eu usei ou se eu não usei. Ninguém culpa alguém que trata de câncer e vence o câncer pela quimioterapia. Ninguém fala, mas também, né, venceu o câncer pela quimioterapia. Ué, você esperava que ele vencesse como? No pelo? Qual é o problema das canetas emagrecedoras se elas são um recurso que livra alguém de uma doença? Eu não estou dizendo se eu tomei ou se eu não tomei, mas quem toma está tudo certo, se for bem prescrito e muito bem por isso. Terceira questão, é incrível como as pessoas nos dão alguns acessos, mas não nos dão outros. É como se as pessoas dissessem assim para mim, a você é permitido ser inteligente, bonita não. Fique no seu lugar. Nós não te demos esse tanto de espaço. Agora você inventou que você quer ser magra também, que você quer ser bonita também, que você quer ser fitness também? Não, senhora. Não vai ser completa, não. Não vai ser tudo, não. Você vai ser só um pouquinho. Até porque isso aí desafia a mim. No momento em que você incomoda, não é sobre você, é sobre o outro. O que a minha imagem magra gera em você? Por que isso te incomoda tanto? Por que a minha verdade mexe com você? Porque a minha verdade te desinstala. Porque quando você olha para mim, uma mulher de 50 anos, menopausada, que tem uma vida corrida, que consiga emagrecer, você pensa, por que eu não consigo? Você começa a pensar sobre a sua história. Então, na verdade, não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o que gera no outro. Outra coisa muito interessante, como a internet é uma praça pública, onde as pessoas se sentem no direito de falar o que querem e não tem pudor em machucar as pessoas. As pessoas esquecem que por trás de personalidades existem seres humanos. Ai, tá com a cabeça gigantesca, tá parecendo a Maiara e Maraísa, isso é IA, assim, tudo que é coisa louca, eu ouvi. Aí quando se conformam, quando não há mais nada o que falar, porque aí viram que não era IA, cansaram de falar IA, ficaram 2 semanas falando IA. Aí domingo foi muito engraçado, eu postei uma foto super natural, descalça, segurando o joelho, uma pessoa escreveu, que chulapa de pé. Um conteúdo maravilhoso, um texto fantástico.
E a pessoa pôs, que chulapa de pé. Ou seja, você quer falar mal, né? Cada um dá o que tem, sabe, Marcela? A gente derrama o nosso conteúdo interno. Eu acho muito fantástico quando a mulher com hemorragia tocou em Jesus. A Bíblia, esquece um livro teológico. A Bíblia é o melhor livro de comportamento humano que eu já li. De todos os livros que eu já li nessa vida, não foram poucos. A Bíblia é o mais fantástico. A Bíblia vai te dar noção e leitura sobre quase tudo. A mulher toca Jesus, a mulher com hemorragia, e aí ela é curada. Mas o que é mais impactante para mim nessa cena, porque eu crio cenas, eu vejo ali Jesus, aquele vucu-vucu, gente se espremendo, gente, aquela bagunça, querendo tocar nele, e ela tocando, e ela sendo curada, é uma grande bagunça. Mas o que me chama atenção na cena, a luz, o foco da cena assim para mim, é Jesus dizendo assim, quem me tocou? Aí os discípulos, tá de brincadeira, né, Jesus? Milhares de pessoas te tocaram, você tá de palhaçada. Ele fala, não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Cada um dá o que tem. Se alguém tocar em você, sai o que de você? De mim, meu querido, vai sair virtude. Você pode me xingar, você pode me chamar de cabeçuda, você pode falar que eu tô feia porque eu emagreci. De mim vai sair virtude. Não espere eu te responder, não espere eu te criticar, não espere eu chorar, não espere eu ficar deprimida, não espere eu engordar. Nada disso vai acontecer. Eu estou aqui para que de mim saia virtude. Eu estou aqui para que outras mulheres com 50 anos olhem e digam, cara, eu comecei a emagrecer porque eu comecei a ver seu processo e achei lindo. De mim vai sair virtude. Eu quero ser fermento na vida das pessoas. O resto é que se dane. Tô nem Você aí. sabe que eu também não sou tão antigo assim na internet, e em alguns momentos eu já falei algumas coisas que também gerou uma reação muito negativa. Mas tem um padrão que se repete todas as vezes. Quando eu publico conteúdo com a minha esposa, é hate atrás de hate. Conteúdo carinhoso, dando um beijo nela, chegando em casa, tomando um café da manhã. Conteúdo que mostra uma família feliz, sadia. Todas as vezes tem um comentário negativo. Que tipo? Vocês só têm 2 anos de relacionamento, quero ver 15. Mentira. Daí pra baixo. Daí pra baixo, um monte, questionando o relacionamento, encontrando problemas aonde não tem. Muitos comentários carinhosos, amorosos, mas destoa. Todas as vezes que o conteúdo é do casal, destoa. Não tô acostumado com isso também. Tô aprendendo o que é isso. Por que quando eu faço isso acontece isso? Porque ali é um comportamento individual, porém coletivo. São muitas pessoas chegando às mesmas conclusões, né? Por amostragem, quando a gente vê os seus conteúdos, a grande maioria das pessoas está falando super bem. É 98%. A maioria está falando bem. Uma vez ou outra, agora você tá bonita, emagreceu. Dá pra ver, você se transformou. Isso parece estar gerando incômodo. Parece que a nossa felicidade também está gerando incômodo. E quando você fala que isso é o espelho, né, que a pessoa tá vendo, será que ela não tá vendo isso? Ou será que o comentar para ela alivia alguma dor que ela tá tendo ali dentro? É porque quando eu fico incomodada, de duas uma. Ou eu meto pedra em você, ou eu olho pra mim. Porque eu me deparei com a situação, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu olho pro seu casamento e isso me incomoda, ou eu vou ter que olhar pro meu, falar, cara, porque aí eu vejo uma foto sua, com a sua esposa. Aí aquilo gerou um incômodo em mim, possivelmente o meu casamento não tá muito legal. Aí de duas uma. Ou eu vou ter que olhar pro meu casamento e pensar, cara, por que me incomoda tanto esse cara tratar tão bem a esposa dele? O meu marido não me trata bem, eu não tô vivendo... Ou eu olho para isso chama-se conflito psíquico ou energia psíquica. A sua imagem gerou um conflito psíquico em mim, gerou uma energia psíquica. Ou eu uso essa energia para pensar a minha vida, e isso pode me machucar muito e me incomodar, é o tal da verdade. Ou eu cato essa energia e prego uma pedra no céu. Porque aí, foi. Você é o bode expiatório. No Antigo Testamento, o bode era exatamente isso, né? Você pegava o cordeiro, por isso Jesus é o cordeiro de Deus. O que se fazia nos acampamentos dos israelitas?
que era uma lei mosaica, Moisés que ensinou isso. A gente pega os pecados, confessa e imagina que esses pecados estão sendo impregnados nesse cordeiro. Depois a gente leva esse cordeiro lá para cima do altar e queima. Então, os nossos pecados foram embora, subiram a Deus como incenso. Esse é o cordeiro imolado, por isso Jesus é o novo cordeiro. Quando eu jogo a minha insatisfação para cima de você, você agora é o bode expiatório, você é o cordeiro. Eu não tenho que olhar para o meu casamento, eu tenho que meter o pau no seu e falar, ô palhaço, daqui a pouco isso acaba. Eu não tenho que olhar para minha gordura e ver o tanto que eu tô obesa e devia estar cuidando da minha vida e da minha língua grande. Não, eu prefiro meter o pau em você, dizer que você tá cabeça grande, que isso é IA, que o seu conteúdo é ridículo agora, pra que você posta tanta foto de corpo inteiro, que não sei o que, que não sei o que. Essa energia, ela termina ali, ó, aliviou. Eu não preciso olhar agora pra minha vida. E você sabe o que é o mais engraçado? Eu tenho essa curiosidade, não sei se você tem. Quando tem um hate, eu vou lá e abro a página da pessoa. Ah, sim, sempre. E o que você encontra num hate? Primeiro que é mulher, que geral mete o pau. É pra acabar, né? Por que será? Pois é, por que será? Porque mulher nesse ponto é muito mais desunida que homem. Vocês dão uma aula nesse sentido. Vocês são corporativos. Dificilmente um homem mete o pau em outro homem, mesmo se estiver errado. Mulher pode ser amiga que vira as costas e tá falando mal. Onde vem isso, André? Isso é do ser feminino, né? Isso é da nossa própria genética, isso é da nossa própria biologia, isso é dos nossos hormônios. Mulher, infelizmente, nesse sentido, ela é menos gregária que homem. Homem é mais gregário, homem é mais fechado entre eles. Mulher tem uma tendência, uma loucura isso aqui que eu vou dizer, mas sentir mais inveja que homem. Mulher é mais invejosa que homem. Tem até piada na internet, né? As brincadeiras que o pessoal fala assim, passa um homem e fala assim, desgraçado, filha da puta. Aí a mulher fala, nossa, como você tá linda. Aí nas costas tá falando mal. O homem tá falando, eu adoro esse cara. É isso aí. Existe uma diferença brutal entre a interpretação de um e do outro. E até pela forma muito mais simples que o homem resolve a vida. Homem só fala coisas se ele precisar agir, em geral. Palavras se transformam em ação. Mulher não, mulher fala tudo, fala inclusive o que pensa, que não necessariamente vai se traduzir. Sente que está preso nos mesmos hábitos, a procrastinação, a falta de foco, e os pensamentos negativos estão roubando o seu potencial todos os dias. Foi por isso que eu criei o Método Mente Inabalável, um guia prático com exercícios, estratégias e um desafio de 21 dias para ajudar você a desenvolver disciplina, fortalecer sua mente e retomar o controle da sua vida. O link para conhecer o Método Mente Inabalável está na descrição deste vídeo.